Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A pedido de muitas pessoas que têm me perguntado lá no meu Instagram, e se você já não me segue lá no Instagram, é @elioenaiferreira. Tem muitas pessoas que têm me perguntado, Nai, qual é o melhor sinal de entrada? Como eu sei no momento certo de entrar numa operação? E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar nesse vídeo, como definir a melhor entrada, né? Como definir as suas entradas para você ter a certeza se realmente está dando ou não aquele sinal de compra ou de venda. Mas já adiantando para você, todos nós traders, nós devemos não somente se basear em uma análise, nós temos que ter pelo menos 3 confirmações para que possa assegurar que realmente aquilo está dando uma entrada para a gente de compra ou de venda, tá? Então, fique comigo até o final desse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica aí embaixo em se inscrever e também dê um like que vai ajudar muito o nosso trabalho. Então vamos lá conhecer quais são os melhores sinais de entrada no day trade? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui nessa aula então o melhor sinal de entrada para day trade aí, aonde você deve exatamente entrar no trade. A gente pode dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Então o primeiro passo a gente pode subdividir em 3 estratégias que a gente tem que olhar ali para confirmar se realmente aquele ponto é um ponto bom de compra ou de venda, tá? Então, o primeiro passo seria observar o gráfico âncora, tá? Um gráfico maior, sempre seguir o gráfico maior. Então, em qual sentido, tá? Então, olha só, se o gráfico de 15 minutos, de 60 minutos, ele está apontando para cima, tá? Ele está fazendo perna 1 para cima, que ele veio no suporte, para depois tentar voltar a subir novamente, cara, se eu vejo essa configuração no gráfico de 60, no gráfico de 15 minutos, eu não vou entrar na venda nessa operação, beleza? Eu tenho que ver algum movimento para ir junto com esse fluxo no gráfico maior. Aí já responde aquela dúvida de muitas pessoas que falam assim, Nai, mas não é interessante operar no gráfico de 1 minuto? Não. Por quê? O gráfico de 1 minuto ele vai ficar muito errático. Ele vai dar muito sinal falso de realmente se aquela operação é de compra ou de venda. Tá? E com esses sinais falsos, eu acabo aumentando a minha probabilidade de perder dinheiro. Então, se eu escorar, né, se eu colocar minhas operações baseado em um tempo gráfico maior, não que eu vou entrar no gráfico de 15 e no gráfico de 60, mas eu vejo a direção do qual o mercado está caminhando nesses tempos gráficos, maiores no caso, e eu vou me apoiar numa operação num gráfico de 5 minutos, de 10 minutos, que meu stop fica longo, fica pequeno, né, nesse caso, e o meu alvo fica longo. Porque sempre quando você entra num gráfico, por exemplo, de 15 minutos, você tem que pensar da seguinte forma, tá? Se você está analisando o gráfico de 60 minutos, a sua entrada vai estar num tempo gráfico menor, então a minha entrada está num gráfico de 15 minutos, o meu stop, o meu risco vai estar no gráfico de 15 minutos, mas o meu alvo tem que ser o gráfico de 60 minutos, tá? Então sempre observe isso. Então as nossas operações têm que estar baseadas na direção do 15 minutos. Se o 15 minutos estiver apoiando a operação para cima, no meu tempo gráfico de 5 minutos, eu tenho que buscar por pontos de compra, tá? Então sempre fica observando nesse sentido, porque daí você vai estar tomando a direção principal do dia, tá? Quando a gente fala de day trade, o gráfico principal intradiário é o gráfico de 60 minutos. Então você de jeito nenhum pode ir contra o gráfico de 60 minutos. Sempre anda a favor do gráfico de 60, do gráfico de 15 e as suas entradas vai estar no tempo gráfico ali de 10 minutos, de 5 minutos. Beleza? Então vamos lá para o segundo tópico do primeiro passo aí, o que a gente tem que observar? Então olha só, o segundo passo seria, né, do primeiro passo ali, seria esperar fazer um pivô para ir junto com o movimento. Então olha só, se eu estou olhando o gráfico de 60 minutos, de 15 minutos, não importa, se o mercado ele deixar um pivô, é como se, o que seria um pivô, tá? Só para explicar para vocês. Um pivô seria exatamente isso aqui, ó. O mercado ele cai, ele está caindo e o mercado deixa um pivô, ele deixa um candle, pode ser um candle de força ou pode ser um martelo, pode ser o que for, tá? Nessa região aqui, ó. Porque a partir do momento em que outro tempo gráfico ele acaba rompendo essa região aqui, ó, a gente fala que o nosso stop vai ficar abaixo desse candle que deixou nessa região aqui, onde ele parou, para voltar a subir, tá? Nosso stop vai ficar aqui nessa mínima e o nosso gatilho de entrada vai estar na ruptura, né, da máxima desse candle que deixou nessa região aqui. Então é importante sempre a gente deixar
entrar nas nossas operações, sempre deixar fazer um candle, que ele vai mostrar para a gente a direção do mercado. Seja lá que acabou a força vendedora ou a compradora e que está retornando realmente, novamente, a entrada de uma força a favor daquele movimento que o nosso primeiro passo diz que é justamente para a gente se apoiar no nosso gráfico âncora, né, num tempo gráfico maior. Então, para isso, tem muita gente que acaba fazendo o seguinte, cara, aqui é um ponto de compra porque existe um suporte. Só que o que ela faz? Ela compra de primeira, ela pendura a ordem dela lá, né? O mercado ele faz isso aqui, ó. Ele faz perna 1 para cima, aí vamos supor, ele traça a retração de Fibonacci, tá? Que entre 61,8 e 50% existe um ponto de compra, tá? Aí o que a pessoa faz? E pendura uma ordem dela assim, ó, e deixa lá. Ah, porque aqui é uma região entre 50 e 61, vai ter que obedecer. Não é assim, né? Porque o mercado ele pode passar de uma vez para baixo, tá? O mercado pode passar de uma vez, cara. Então, você esperando formar uma figura, né, seja num pivô, seja outro tipo de figura nessa região, que vai te dar uma assertividade muito maior do que ao invés de você estar pendurando a sua ordem lá e deixando que o mercado passe daquela região, torça para que toque naquela região de suporte e volte a subir, tá? Então, se você comprar numa região aonde você está pendurando a sua ordem, basicamente, e deixando, se o mercado passar dessa região aqui, eu tenho minha compra e vou torcer para o mercado ir para cima, tá? Onde vai ficar seu stop? Seu stop é no último fundo, cara. Seu stop é muito longo. Ao invés do quê? Da gente esperar realmente fazer uma figura de um pivô, o mercado está subindo, e daí ele faz um pivô, deixa um topo, deixa um fundo. Na hora que ele faz esse pivô aqui, ó, é uma alavanca, né? Ele alavanca você para cima. Porque ele testou topo, testou fundo, não rompeu o fundo anterior, e daí ele está rompendo o topo anterior, tá? No tempo gráfico menor. E daí o que vai acontecer? O tempo gráfico maior, ele está sinalizando que uma perna 1 para cima, perna 2 para baixo, e que ele está possivelmente iniciando a outra perna 3 para cima, tá? Então você está entrando no pivô com seu stop curto, ao invés de estar sonhando ali que o mercado vai obedecer lá embaixo, beleza? Então esse é o nosso segundo ponto aí do primeiro passo. Então nosso terceiro passo seria sinais de força, tá? Ele teria que deixar um candle de força ali ou uma figura de continuidade. Então, foi exatamente isso que eu já expliquei para vocês, olha. O mercado subiu perna 1 para cima e deixou uma perna 2 para baixo. Quando ele tenta retornar novamente para a tendência de alta, ele tem que deixar um candle de força, né? Seria um candle de ignição que a gente fala, tá? Que vai mostrar que realmente o mercado rejeitou os vendedores nessa região aqui e o mercado está querendo tomar novamente a tendência de alta, tá? Os compradores querem retornar aí o poder da tendência de alta e o mercado está querendo subir. Mas nem sempre ele vai deixar essa figura para a gente, né? Nem sempre ele vai deixar uma figura de ignição. Só que como a gente pode ver aí se realmente o mercado tende a subir ou não a partir desse ponto? São através, por exemplo, de figura de continuação. Seria um retângulo, um triângulo, uma bandeira, o que for, tá? E como seria isso? O mercado, quando ele cai, tá? Todo mundo que comprou nessa região aqui, ó, ele não vai deixar cair de uma vez, tá? Por quê? Se ele vender na mesma proporção que ele comprou aqui, o preço vai fazer isso aqui, ó. Vai voltar tudo. E os compradores não querem que caia. Eles querem que continue subindo. Então o que os compradores vão fazer? Eles vão fazer uma realização parcial de pouco em pouco, tá? Eles vão comprar, vão vender, vão comprar, vão vender. Isso aqui pra gente é uma figura de continuidade, tá? Isso aqui, ó, é uma bandeira. A partir do momento em que tem um rompimento dessa bandeira, a gente vai a favor da tendência de alta. Por quê? Essa bandeira, ela significa que os compradores estão fazendo uma realização parcial, tá? Não de uma forma tão agressiva como eles anteriormente fizeram na ponta da compra, tá? E a partir desse momento que faz essa formação dessa figura, é uma realização para eles continuarem novamente o movimento, tá? Então, a partir do momento que rompe essa região aqui, a máxima dessa bandeira, o mercado acaba projetando uma perna para cima e sempre lembrando, né? O tempo gráfico maior tem que estar alinhado com o tempo gráfico menor para a gente dar entrada no tempo gráfico menor, tá? Sempre pense nisso. O nosso gráfico maior tem que estar falando que vai subir para a gente estar sinalizando lá no gráfico de 5 minutos, por exemplo, uma bandeira. Se o 15 minutos, os 60 minutos está dando compra, no meu gráfico de 5 minutos está fazendo uma bandeira de alta, eu vou entrar nessa bandeira porque os 5 minutos está alinhado com o meu 15 e com o meu 60 minutos, beleza?
Então, esse é o nosso terceiro ponto aí no primeiro passo, que a gente tem que analisar numa operação se realmente ele está dando ponto de compra ou de venda, tá? Então, qual seria o nosso segundo passo, então, para a gente ter aí o melhor sinal de entrada no day trade? O segundo passo seria o seguinte: local do gatilho, tá? Verificar se o local já está próximo de uma resistência, no caso de um topo ou de um suporte. O que acontece geralmente? Muita gente aí que começa a ver análise técnica, ele fala o seguinte, ó: qual é a característica da tendência de alta? Topo, fundo, topo. Aonde que tem a confirmação que realmente isso aqui pode ser uma tendência de alta? Na ruptura desse topo aqui, tá? A partir do momento que o mercado rompe esse topo, existe a confirmação que realmente aquele movimento é uma tendência de alta, tá? Mas o que acontece geralmente? Quando o mercado ele vai para romper o topo anterior, ele dá um rompimento falso, tá? Ele vem, rompe um pouquinho e depois volta para baixo do topo anterior. Isso aqui não foi uma confirmação que realmente é uma tendência de alta, porque ele rompeu, só que voltou para baixo dessa região do topo anterior. Então não pode, tá? Então o que eu faço geralmente? Quando eu vou entrar numa região, tá? Sempre quando você entra numa região, você tem que pensar da seguinte forma, tá? Existe um topo maior lá, vamos supor aqui, e eu estou entrando nessa região aqui, ó. O mercado, vamos supor que abriu com gap de baixa, ele está subindo, tá? Se eu compro nessa região, tá? Olha só, a minha próxima resistência seria esse topo aqui, e a minha resistência maior seria aqui em cima, tá? Seria aqui em cima. Então eu tenho que ficar ligado. Ou eu compro aqui com a perspectiva de ter tudo isso aqui, ó, como ganho, e o meu ganho maior seria até aqui em cima, tá? Pode perceber que quando eu compro nessa região aqui, ó, quando eu já compro aqui, eu tenho o meu stop nessa região toda aqui, ó, e meu alvo seria isso aqui. Agora imagine você comprando nessa região aqui, ó, desse topo aqui, ó, comprando, porque o mercado está sinalizando que fez uma bandeira de alta e que o mercado tende a continuar a subir. Pode subir? Pode. Só que olha só o seu risco. O seu risco vai ser tudo isso aqui, cara. Tá? O seu risco, olha, cada vez que você compra mais próximo do topo, o seu risco se torna cada vez maior, tá? Então pode ser ainda que o mercado dê a sua entrada lá no topo e o mercado caia novamente para baixo dessa resistência aqui. Então sempre você tem que analisar isso, cara. Aonde que eu estou entrando nessa operação? Será que falta muito para o meu objetivo? Quantos pontos ainda falta da próxima resistência? Falta, vamos supor, no dólar, falta 3, 4, 5 pontos. Cara, não vale a pena eu entrar porque está muito próximo do topo anterior, está muito próximo do fundo anterior e o mercado pode utilizar aquela região como um suporte ou como uma resistência. Tá? Então sempre fique ligado nisso para que você não possa ficar comprado em regiões onde os compradores já não têm mais o interesse de comprar. Tá? Ali vai ter uma presença enorme dos vendedores, fazendo com que o mercado ele caia. Tá? Então sempre fique ligado nisso, no local do gatilho. Tá? Sempre veja quantos pontos ainda falta, tá? O mercado andar para chegar numa próxima resistência. Se estiver muito próximo, não vale a pena você entrar naquela operação. Tá? Mesmo que tenha sinal de entrada, mesmo que tenha um gráfico maior dizendo que realmente é compra, sempre fique ligado nisso. Tá? Se tem um alvo interessante para você, onde sua relação risco e ganho ela é interessante, vale a compra, compra sem medo e vai embora. Beleza? E o nosso terceiro passo aí, para a gente ter um melhor sinal de entrada no day trade, seria o Fibonacci contrário. Nunca entre com o Fibonacci contrário. Seria em qual sentido, Nai? Vamos supor que o tempo gráfico maior, né? O tempo gráfico maior de 15 minutos ali, ele está caindo, tá? Aqui ele está caindo, ó. E daí o mercado, ele sinaliza nos 5 minutos que o mercado fez um pivôzinho de alta aqui, ó. O mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? No gráfico de 5 minutos. E daí você vai e faz o seguinte, ó. Cara, eu vou comprar na ruptura desse pivô aqui, porque no gráfico de 5 minutos está sinalizando que é compra. Só que você esquece do tempo maior. O Fibonacci contrário seria o seguinte, ó. O Fibonacci não diz que toda perna de baixa ele tende a retornar numa região entre 50% e 61,8% para depois voltar a cair. É nesse sentido aqui, ó. Se você comprar nessa região aqui, pode ser uma região de Fibonacci contrário, aonde o Fibonacci está dizendo o seguinte, ó. Nessa região aqui, entre 50% e 61,8%, é uma resistência para o preço, no gráfico maior, continuar caindo. Tá? Então, essa correção aqui que ele está fazendo, esse topos e fundos ascendentes nos 5 minutos, não é que realmente a tendência mudou o comportamento e está querendo subir. Não é isso.
tá? Aqui ele só está fazendo topos e fundos ascendentes para fazer uma correção entre o Fibonacci da baixa, tá? Para ele vir numa região entre 50% e 61,8% e voltar a cair. Então, isso vai evitar o seguinte: quando você puxa esse Fibonacci contrário, você vai ver se ainda tem alvo ou não para cumprir daquela perna. O que geralmente eu faço é o seguinte, ó. Quando o mercado ele começa a fazer uma ruptura de topo e fundo ascendente nos 5 minutos, eu puxo esse Fibonacci contrário no tempo gráfico maior e vejo, cara, ele tem para retornar até esse ponto aqui, ó, do 5,888, tá? Ou até mesmo o 5,900. Então o que eu faço? Se eu estou comprado numa região aqui para baixo, onde é que vai ser meu alvo? No Fibonacci contrário, tá? Então eu tenho que largar entre nessa região aqui do 50 e 61,8, porque ali vai ter uma região de resistência. Provavelmente os vendedores vão entrar com bastante força e o mercado vai sentir essa força dos vendedores e o mercado tende a cair, tá? Então, se você seguir esse passo a passo, você vai com certeza minimizar aquelas compras e aquelas vendas em regiões que o mercado tende a não respeitar a sua operação e também dá uma segurança maior de que realmente, pô, aquele ponto é um ponto interessante de compra, o meu risco está pouco, ainda tem um alvo X para ele concluir e eu vou junto com essa operação, tá? Então são esses 3 passos que a gente vai ver aí. Vamos ver aqui no gráfico, então, como é que se daria isso na nossa análise? Então, olha só, pessoal, estamos aqui no gráfico, tá, do dólar de 15 minutos. A gente só está analisando aqui o 15 só para ver a direção do mercado, tá? Por enquanto, ele respeitou essa região como um suporte, tá? Bastante brigada aqui anteriormente. O mercado vai acabar fazendo um candle de força aí para cima. E daí, assim, ó, se fosse eu nessa operação aqui, eu buscaria o fechamento de gap, que está aqui em cima, e talvez o rompimento desse topo anterior aqui, tá? Para confirmar que realmente o mercado está indo para cima, ou então eu venderia para baixo desse fundo aqui, ó, desse suporte, porque o mercado realmente aí teria descaracterizado que queria subir e queria vir para baixo, tá? Vamos ver como está lá no 5, ó. O 5, ele acaba fazendo bastante briga nessa região aqui, então eu consideraria aí para baixo dessa região, ele mudaria o comportamento dele e o mercado seria de queda, tá? Então olha só, o mercado briga, faz fundo topo duplo, tá? Aqui, olha, faz um rompimento falso. A partir do momento que ele rompe o fundo anterior, que seria esse aqui, ó. A partir do momento que ele rompe esse fundo anterior, o mercado acaba mudando o comportamento, né? Já que ele deixou um topo duplo lá nos 5 minutos, e o mercado vem para perder esse fundo aqui. Vamos ver se vai perder. Perdeu o fundo anterior, brigou ainda, né? E daí o mercado acaba vindo para baixo. Olha só. O mercado briga bastante, sentiu uma região como suporte, e o mercado começa a subir, tá? O mercado começa a subir, eu não posso esquecer do seguinte: como é que está meu 15 minutos? Olha só como está meu 15. Meu 15 está dizendo que ainda é para baixo, tá? E quando eu falo para vocês o Fibonacci contrário, seria esse aqui, ó. O mercado está dizendo que é uma perna 1 para baixo, tá? Que ele fez isso aqui, ó. Que ele fez uma perna 1 para baixo, que ele pode fazer um pullback na região entre 50 e 61,8 e o mercado pode vir para baixo, tá? É isso que o mercado está dizendo aí para mim com essa retração de Fibonacci. Então, ou é uma ou duas, tá? Ou uma ou duas. Ou eu fico ligado para o mercado realmente, cara, vai segurar nessa região do 61,8% ou do 50% para cair, tá? Ou então, se eu estou comprado nessa região aqui embaixo, acreditando que é um suporte, eu tenho que ficar ligado para largar nessa região do Fibonacci contrário, tá? Que está entre 61,8% e 50%, tá? Então pode ver que o mercado ele veio próximo dessa região dos 61,8% e 50%, tá? Deu a venda e começou a cair, tá? Isso no 15 minutos, tá? A gente está analisando aqui o 15 minutos. Vamos ver lá o 5, vamos marcar aqui, ó. O que foi que fez lá no 5? Olha só. No 5 ele veio nessa região, fez uma força querendo romper essa região aqui, mas o que eu sempre espero, pessoal, é isso aqui, ó. É esse candle aqui, ó, tá? Eu nunca vendo na região de 61,8% de primeira. Pode fazer a venda? Pode. Só que sempre eu espero um teste de topo novamente, que seria esse teste aqui, ó, tá? Esse candle, ele veio, ele fez o seguinte, ó. O mercado subiu, tá? O mercado subiu, fez um rompimento falso desse topo aqui, ó. E daí o mercado vem, volta de novo lá naquele topo para testar e volta todo o movimento. Ele secou o movimento. Então a minha entrada de venda aqui seria na ruptura desse fundo aqui
Aí tem muita gente que vai me questionar, né? Cara, mas o meu stop não seria aqui em cima? Não, tá? O teu stop não seria aqui. O teu primeiro stop seria nessa região aqui, desse topo que ele deixou, desse último topo. Mas a partir do momento que ele deixa um outro topo aqui, ó, um topo pequeno, e ele vem para romper nessa região aqui, ó, o teu stop já não seria mais lá em cima, seria aqui, ó, no último topo, tá? Porque o mercado já está mostrando que ele não quer subir. Então ele já está fazendo topos e fundos descendentes aqui, ó. A partir do momento que romper essa região aqui, o mercado tende a caminhar para baixo, tá? Então é nesse sentido que eu falo para vocês do Fibonacci contrário, tá? Sempre espere uma confirmação, como a gente já viu, espere uma força contrária ao movimento, espere fazer algum sinal que realmente aquele movimento está se extinguindo para depois você entrar nessa operação, para que você possa realmente ter uma assertividade muito maior. E veja só nesse trade aqui, tá? Esse trade aqui eu fiz. O mercado nos 5 minutos, ele faz o seguinte, ó. O mercado faz perna 1 para baixo, perna 2, faz uma perna 3, só que ele enrola nesse fundo anterior aqui, ó. Nessa região do fundo anterior, ele fica enrolado aqui, ó. Ele enrola e depois sobe. Aqui é uma bandeira. Ele fez uma bandeira nessa região aqui, ó. Tá? Ele fez uma bandeira. A partir do momento que rompe essa bandeira, o mercado está dizendo o seguinte para mim, ó. O tempo maior está dizendo que isso aqui é uma perna 1, perna 2 e perna 3 para baixo. O tempo menor está dizendo o seguinte, que isso aqui seria uma perna 1 para baixo, perna 2 para cima e perna 3. Veja que esse desenho do verde que eu desenhei aqui para vocês é um tempo gráfico maior, tá? O 15 minutos, por exemplo. E esse amarelo aqui seria o 5. Então, quando alinha os 5 minutos, aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, quando alinha os 5 minutos com o gráfico maior, 15, 60 minutos, cara, a tua operação vai andar tão rápido que você não vai nem passar calor, tá? Então, sempre espera esse tipo de figura para que vocês possam estar analisando, tá? Outra coisa que vocês poderiam analisar aqui também, tá? Dessa região aqui, dessa figura, é o retorno dele desse Fibonacci aqui, ó, tá? Desse Fibonacci aqui, perna 1 para baixo, ele parou numa região entre 61,8% e 50% e começou a cair. E daí eu posso projetar tanto o meu alvo, tá? Nessa perna menor aqui, ó, onde que seria? Seria no 56, tá? Seria aqui nessa região, ó, nessa primeira linha, tá? Então, meu alvo menor seria no 56, só que o meu alvo maior está dizendo que é aonde? A gente projeta aqui, ó. A gente vai projetar nosso alvo maior, que seria na região do 43, tá? Então, olha só, os dois alvos, o alvo do tempo menor está dizendo que é no 56 e o alvo do tempo maior está dizendo que é no 43. Então, tem uma assertividade muito maior, porque o tempo gráfico menor alinhou com o tempo gráfico maior, fez os sinais que realmente o mercado não estava querendo subir, parou no Fibonacci contrário. Se é uma pessoa desavisada aqui, ó, nos 5 minutos, pô, rompeu o topo anterior, está fazendo topos e fundos descendentes, rompeu aqui, eu vou comprar porque o mercado tende a ir para cima. Só que ela esqueceu que o Fibonacci contrário, que seria dessa perna de baixo aqui, ó, está numa região entre 50 e 61,8. E o mercado tenderia a sentir essa região como resistência para voltar a cair de novo. E daí olha o que o mercado faz. O mercado só cai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu acabei de dar para vocês. Sempre analise aí esses 3 passos que eu acabei de dar. Se tiver qualquer dúvida, revise novamente esse vídeo, assiste de novo, para que você possa fixar realmente o que importa, para que sua assertividade no trade seja cada vez maior. Beleza? Então é isso. Se ficou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acesse nossas outras redes sociais que está na descrição desse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!